Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje venho aqui trazer mais um vídeo para o canal. Na semana passada eu almocei no Colombo com um casal de inscritos aqui do canal e na nossa conversa surgiu um assunto que talvez possa ser algo interessante para também outras pessoas ouvirem. Mas antes também eu quero pedir que possam clicar lá no gostei, porque isso ajuda muito o canal. E se esse vídeo for útil para vocês de alguma forma, compartilhem ele para que também outras pessoas possam conhecer o canal. E já agora, sim, esse será mais um vídeo que eu vou colocar algo gravado de fundo e vou gravar depois a parte, o áudio, ok pessoal? E muitas pessoas me perguntam por que eu faço vídeos assim. E a resposta, de certa forma, é bem simples. É que eu, na maioria das vezes, só consigo gravar ou em casa ou aqui no meu trabalho. E para não ficar sempre igual, eu gosto de gravar assim, que assim mostra locais diferentes, lugares bonitos, mata também a curiosidade. E penso que seja mais agradável isso do que estar sempre a ver a minha linda cara. Pronto, mas deixando de conversa fiado de lado, e antes começam a falar que eu não sou objetivo, que eu falo muita coisa antes de começar o vídeo, vamos lá então falar sobre o tema do vídeo. Basicamente o assunto que será abordado nesse vídeo será sobre isolamento das casas aqui em Portugal. E quer dizer, não só isolamentos, mas também como conseguir escolher uma casa mais quentinha ou como deixar a casa mais quentinha. E uma das maiores queixas de morar aqui no inverno, aqui em Portugal, é por causa do frio que faz, e mesmo o frio estando dentro de casa. Algo que é engraçado é que mesmo pessoas que moram em outros países, inclusive mais frios do que aqui em Portugal, reclamam da mesma coisa, a falta de isolamento das casas daqui, que resulta em um frio e umidade extremas dentro de casa. Eu aqui em Portugal já morei em 3 casas diferentes, e o engraçado é que cada uma delas também tinha um isolamento diferente. A primeira casa onde eu morei por 5 anos já era uma casa já assim mais antiga, eu morava também com meus pais e com um péssimo isolamento. Só para terem noção quanto fazia frio, tínhamos que ter aquecedores sempre ligados, ou pelo menos, lógico, quando estávamos em casa, sempre quando tinha pessoal em casa, os aquecedores tinham que estar sempre ligados e andar com muita roupa dentro de casa. Lembro que às vezes estava a assistir e saiu aquela fumaça da boca, tipo como se eu estivesse a fumar, quando está muito frio, tipo naquele filme O Sexto Sentido, I See Dead People. E para além disso também era tanta umidade que tinha dentro lá de casa que a água escorria pela parede e pelo vidro, e esse nem sequer é o pior caso que eu já tive conhecimento. Há pouco tempo até li uma queixa de uma pessoa que tinha tanta umidade dentro de casa que ela estava a dormir e pingava água na cabeça por causa da umidade que se acumulava no teto. E tem até casos onde existe mesmo brechas entre a janela e o mármore, aquela pedra, que entra vento, entra chuva dentro de casa. Bom, já a segunda casa que eu morei aqui, que era um apartamento ali no Infantado, era um apartamento assim um pouco mais recente e que passou por obras antes de irmos para lá. Ali sofríamos já bem menos de tanto da umidade como do frio, porém mesmo assim ainda era uma casa fria e que algumas vezes também acontecia tal fumaça sair na respiração. Porém esse apartamento eu acho que posso assim apresentar 3 problemas que ele tinha em relação a isso. O primeiro problema era a porta de entrada que deixava passar o vento. Pronto, algo fácil de solucionar, na verdade. O segundo era que as janelas tinham vidro simples. Também algo não muito difícil de solucionar, mas que já saía bem mais caro, principalmente porque eu tinha janelas muito grandes, ficava assim um bocadinho caro, pronto. Mas o terceiro problema, na verdade, era o pior de todos, que era as paredes que davam para a rua. Uma das coisas que se vê muito aqui em Portugal são apartamentos com varanda, onde os donos fecham a varanda para tentar estender a sala ou os quartos, ficando assim com mais espaço. Porém, se isso for mal feito, e na verdade é quase sempre mal feito, entra muito frio e umidade, porque a parede feita em uma varanda é bem mais fina do que uma parede normal. E na maioria das vezes as pessoas não melhoram essa parede, exatamente como aconteceu onde eu morava. Essa parede às vezes nem sequer chegam a 10 centímetros, são muito finas e depois começam os problemas. Para além do já mencionado, do frio, da umidade, essas paredes também começam a estragar e a desfazer, fica mesmo tipo a virar farinha quando passa a mão. Mas por que eu estou a falar sobre isso? Como vocês já sabem, eu gosto de falar muito sobre a minha experiência e a verdade é que muitas pessoas não sabem dessas coisas e acabam por alugar ou mesmo comprar uma casa e depois vão sofrer e ter que tentar remediar essa situação de alguma maneira.
Para além do óbvio, que é o desconforto, existe também outro fator muito negativo na falta de isolamento na casa, que nós às vezes tentamos economizar no valor da casa ou mesmo no aluguel, porém depois já acabamos por gastar muito mais por causa da eletricidade que gastamos com aquecedores e o ar-condicionado. E eu conheço mesmo pessoas que têm aquecedores, sempre quando tem alguém em casa, tem aquecedores ligados. E olha, por exemplo, isso acontecia na primeira casa onde eu morei. E posso dizer que o valor a pagar depois da eletricidade não é assim tão baixo. Na verdade, encarece muito a fatura. Esse vídeo então serve como uma espécie de alerta, mas agora também vão começar a me perguntar o que se deve então fazer antes de alugar, ou o que se deve ver antes de alugar ou comprar uma casa. O que eu recomendo, como é claro, é optar por casas mais recentes. Essa última casa, por exemplo, onde eu moro, tem um ótimo isolamento e mais algumas coisas que também ajudam a manter a temperatura boa, tanto no inverno como também no verão. Só para terem noção, nesse inverno lá em casa ainda não liguei nenhum tipo de aquecimento em casa, com exceção quando vou dar banho na minha filha, para não ficar assim com uma diferença de temperatura tão grande, eu ligo o aquecedor para ela ali na hora. A temperatura raramente ali em casa deve cair do que os 20 graus e não temos mesmo umidade dentro de casa. Normalmente nas casas mais recentes já vem com vidros duplos, stores térmicos e as paredes exteriores são de no mínimo 25 cm mais placa de isolamento. Ou também outra coisa que se fazem muito são colocar em 2 tijolos com cada um mais ou menos 15 cm e entre elas uma placa de isolamento que é o esferovite ou isopor. Aqui em casa, por exemplo, temos uma parede que é 25 centímetros de tijolo térmico e depois um revestimento de capoto de 10 centímetros. Mas eu sei que nem sempre isso é possível, e principalmente uma fase inicial. Mas de qualquer forma, fica a dica para quem tem essa condição e quem consiga isso, é uma dica, não é? Mas eu recomendo sempre, quando forem escolher as casas, que vejam principalmente as janelas. Muitas casas, mesmo com obras, as pessoas não mexem nas janelas e deixam as antigas que estavam lá, ficam elas mesmas. E essas janelas podem deixar entrar vento, podem deixar entrar o frio, podem deixar entrar a umidade. Por isso, tentem sempre escolher casas com pelo menos as janelas boas e, se possível, claro, com um vidro duplo. Isso ajuda muito. Stores térmicos também dão uma ajudinha mesmo boa. Vejam também se nas paredes que dão para o exterior, se existe aqueles estão com mofo, pronto, aquela coisa preta, ou se elas desmancham quando forem passar a mão, tal como eu falei há pouco, se vira farinha, quando você passa a mão aquilo vira farinha. Claro que esses são casos assim são casos a evitar. Mas a verdade é que é bem difícil descobrir isso antes, e se for em casas então mais antigas ainda mais complicado, e nem sempre dá para evitar essa situação, e só descobrimos quando estamos mesmo a morar ali, principalmente quando passa o inverno. Tirando também que em muitos casos quem vai ao lugar não se pode dar o luxo de escolher tanto, porque a verdade é que não há tanto por onde escolher. Quem vai comprar não, aí é diferente, há muita opção de compra, mas para alugar nem por isso. Por isso vou tentar dar assim algumas dicas para ajudar nisso. Claro que não sou nenhum expert nesse assunto e por isso peço que, se alguém souber mais dicas, que coloquem também nos comentários para poder também ajudar o pessoal. Muitas vezes o vento e o frio entram pela própria porta de entrada da casa, e nesse caso o que recomendo é que existe uma fita de borracha com autocolante que se coloca na porta para ajudar no isolamento, tanto onde a porta bate como também dá para colocar debaixo da porta, pronto, onde tem aquela frestazinha. E debaixo dela também existem uns sacos com pano, que é um peso, só que eu não faço a menor ideia do nome daquilo, que também eles colocam na porta, que assim ajuda a não entrar tanto vento e frio. Em relação às janelas e mesmo para aquele mármore que fica debaixo delas, o que recomendo é que estejam sempre bem isolados, para também não entrar o tal vento e frio, é sempre isso que eu falo. Sendo que se for dentro de casa, pode ser com silicone especial para isso, que não deve custar assim muito mais que 10 euros, porém se for na parte de fora, convém ser uma massa específica que eu não me lembro o nome, mas se for uma loja aqui ou mesmo uma Leroy Merlin, certeza que eles vão conseguir indicar o nome. Esse isolamento deve ser trocado de um x tempo, ou pelo menos retificado, porque eles começam a estragar e ficar mesmo com rachaduras. Mas se mesmo assim nada disso ajudar, então terá mesmo que gastar dinheiro com algo.
E aqui existe uma infinidade de aquecedores, sejam elétricos, sejam a óleo, a gás, até de querosene tem também de outros, né? E também, é claro, tem o ar-condicionado, que no ar-condicionado é bom que dá sempre para o inverno como para o verão. Pode até parecer estranho o que vou falar, mas às vezes precisa também saber usar alguns aquecedores para tirar o melhor proveito deles. Olha, um bom exemplo são os aquecedores a óleo. Eles são bons, porém tem um problema que eles demoram muito a aquecer a casa, aquecer o cômodo onde está. Porém também quando ele aquece, o local fica sempre muito quentinho. E como ele não está sempre ligado, pronto, ele funciona aquecendo o óleo e só precisa ficar ligado quando o óleo abaixa a temperatura. Portanto, ele até acaba por ser mais poupado que alguns outros estilos. Vale lembrar também que a maioria dos aquecedores queima o ar, o que, para além de ficar um ar mais difícil de respirar, fica estranho, fica ruim de respirar, pode ser perigoso em alguns casos. Acho pouco provável que possa ocasionar mortes, mas sim, já ouvi casos onde houve mesmo mortes, portanto convém sempre ser usado com alguma cautela. Outra coisa a se pensar é em comprar um desumidificador, porque o excesso de umidade, para além de fazer piorar ainda mais a sensação térmica, também faz mal à saúde, pode estragar tanto as coisas de casa como a própria casa. E uma última coisa que eu vou falar, eu não sei se bem será uma dica, porque eu, para ser sincero, é aquele tipo de coisas que eu não acredito muito, mas toda casa que está ou para arrendar ou alugar nesse caso, ou para vender, é obrigatório ter um certificado energético. Certificado esse que serve também para ver o isolamento da casa. E pronto, aqui temos, acho que os valores é do A até o F, o que é aquilo, sendo que o A é o melhor, enquanto A, B, C, D, quanto para cima for pior vai ficando. Bom pessoal, foi esse o vídeo, espero que tenham gostado e como eu falei no início pessoal, ajudem a divulgar esse vídeo, compartilhe, porque isso é um vídeo que dá muito trabalho, só para ter uma noção, só para escrever esse texto, e sim, alguns vídeos eu escrevo um texto antes que é para ver se não esqueço nada, mas só para terem essa noção então, esse texto eu tive mais de 1h30 para escrever, tirando o tempo que eu levei para gravar, tirando o tempo que eu levei para editar, colocar no YouTube. Pronto, esse tipo de coisas todas, fazer a capa, isso tudo eu levo no mínimo para aí umas 4 horas. Por isso, pessoal, ajudem a divulgar o canal, que é para também termos ânimo para continuar esse trabalho, ok? Bom, muito obrigado por tudo e tchau, até para a semana!